Boa tarde. Chegando aos pouquinhos aqui. Boa tarde, Rosinha. Boa tarde, Morgana. Boa tarde, todo mundo que está chegando. Que delícia estar aqui hoje. Oi, Beth. Oi, Dani Barton. Oi, Porto de Galinhas. Hoje a nossa conversa vai ser um sonho. Quem não sonha em encontrar ao vivo, mesmo que seja essa distância, com o navegador Amir Klink. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma palestra dele ao vivo, é a coisa mais linda que tem. Estou muito animada com o encontro de hoje. Vamos esperar o Amir chegar. Primeiro dia de frio, né? Sexta-feira de frio. Sônia Rez, que delícia você aqui! Oi, Sônia, bem-vinda! Saudades também de você. Tão gostoso ver as pessoas entrando. Muita gente entrando. Muita gente entrando. A Ellen, lá de Porto Alegre. Dulce Horta entrando. Zizi Sader. Vamos navegar, sim, Dani, com Amir Klink. Belo encontro, Sônia. Estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui hoje com a Amir. Lígia Matos Bordados. Que delícia, eu sou fã. O Amir é muito simples mesmo. Oi, Lídice. Bem-vinda, Lídice. Alguém me avisa aí, tá? Quem der uma olhada aí, se o Amir tiver. Eu nem quis contar exatamente tudo que o Amir fez, eu quero esperar ele para dividir com ele todas essas histórias maravilhosas. Ele fez mais de 2.500 palestras. Eu posso repetir para vocês que uma palestra do Amir é uma bênção. A gente pode chamar isso de uma bênção. É uma coisa muito linda de se ouvir, de se ver. Então, ele já fez 2.500 pelo Brasil, pelo exterior, sempre contando as experiências das viagens dele. Que não foram poucas e não foram viagens simples e comuns, como as viagens que a gente faz, né? Ele fica muito solitário, um grande aprendizado, tá aqui dizendo Sônia Rez. Sim, eu acho que ele é a pessoa que mais olhou para dentro, mais encarou os desafios. Olha aqui o Amir. E tá parecendo, não tô conseguindo convidar ele. Aparece a mesma coisa que apareceu outro dia, Morgana, quando tava o Dr. Pet. Eu preciso que o Amir peça para entrar. Aqui não dá possibilidade de convidar ele, não. Eu acho que o celular dele deve estar com a mesma questão, Morgana, que só ele pode convidar. Vamos aguardar aqui. Oi, Ana Schwartzman, aqui é Osbieta. Vamos aguardar aqui. Tô vendo um jeito de incluir o Amir, porque o jeito dele aqui.
Agora sim, amiga. Agora sim. Agora já fez o link. Estou esperando a Mira entrar, já conecta. Não está conectando ainda, já está dando. Eu estou esperando ele, pelo menos já deu. Mas, Morgana, a mesma questão, acho que do outro dia com o Alexandre Rossi. Está aqui esperando o Amir Klink, mas não conecta com ele. É como se eu não pudesse convidá-lo. Não deu para. Eu acho que as pessoas estão impossibilitadas de convidar ele. Ele que teria que convidar. E é isso que a gente tem que mexer aqui, Morgana. Vamos aqui nas tentativas. Já temos muita gente esperando, Amir. Chamei de novo. Aí estou esperando para ele entrar. Agora conectou. Ei, Amir! Tudo bem, Amir? Tá me escutando? Tudo e você? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então tá bom. Então podemos começar, né? Você está em Paraty, Amir? Podemos. Não, eu estou em São Paulo. Então tá bom. Amir, eu fiz questão. Primeiro, bem-vindo. Antes de você entrar, eu falei que a palestra mais incrível que a gente já teve na Casa Glamorama foi com você. Foi muito lindo o que você falou. Palestras com você. Eu vi aqui que você já fez mais de 2.500. É muito bom te ouvir falar. Muito bom. Eu vou contar um pouco as suas experiências antes de começar a conversa. E se eu estiver errada, você me corrige, tá? Em 84, você fez a travessia solitária a remo no Atlântico Sul. 3.700 milhas percorridas, 100 dias. Você cruzou a remo Atlântico entre a Namíbia e a Bahia, tudo isso nos 100 dias entre o céu e o mar. Foi seu primeiro livro esse? Maravilhoso. Foi. Eu li. Em 86, você fez a primeira de suas 30 viagens à Antártica, a bordo do Paraty. Por que é Paraty com 2 Is? Porque na época eu queria batizar o barco com o nome da cidade e a capitania não deixou. Eles falaram, não pode ir. E aí eu lembrei que Paraty antigamente era escrito com 2 Is. Legal. E foi a solução rápida. E ficou charmoso, além de tudo. Em 89, você velejou numa viagem solitária com 642 dias, tá certo isso? Isso. Quase 2 anos? Quase 22 meses. Sozinho? Sozinho, é. 7 meses e meio. Aí você seguiu para o Ártico, voltou ao Brasil, após percorrer em uma única viagem 27 mil milhas. Tudo isso está no livro Paraty entre Dois Polos. Isso. Nossa, é uma aventura atrás da outra. E todas aventuras solitárias, né? Em 98, uma nova viagem inédita. Uma volta ao mundo solitária no livro Mar Sem Fim. Entre dezembro de 2003 e fevereiro de 2004,
fez a circunnavegação polar. O que quer dizer isso exatamente? Você deu a volta como? Eu dei a volta ao redor da Antártica. É uma viagem extremamente difícil que raríssimos barcos no mundo fizeram. Não tem 3 barcos que fizeram. Essa vez você fez com 5 tripulantes, certo? Isso. E essa viagem você descreveu no livro Linha d'Água entre Estaleiros e Homens do Mar. E o seu livro mais recente foi com a Isa Pessoa, que é uma editora que eu conheço e gosto muito. Não há tempo a perder. O que fala esse livro? Eu tento mostrar um pouquinho dos bastidores das viagens, as dificuldades, a preparação, as pessoas engraçadas que eu acabei conhecendo, e também descrever um pouquinho viagens de outros navegadores, e mostrar que tudo acontece, parece que demora, mas tudo passa rápido. Então, eu não queria fazer esse livro, a Isa me convenceu, e aí a gente fez num formato diferente. Em vez de escrever, a gente fez uma espinha dorsal e ela me ajudou. Mas, normalmente, eu gosto de fazer o texto sozinho mesmo. Você sempre gostou de escrever? Assim, meus pais escreviam muito bem em várias línguas, né? 6, 7 línguas diferentes. E a gente era forçado a escrever com concisão, com um texto correto. Eu tenho muito respeito pela palavra escrita, assim, muito, muito. Eu adoro ler, sofro para escrever, gosto de rasgar o que eu escrevo, mas a escrita, para mim, é uma das formas de comunicação mais brilhantes que existe na humanidade. Somos 2, tá? Eu acho que o escritor, ele consegue fazer... É uma obra aberta, né? Porque você não dá imagem, né? O leitor constrói a imagem segundo o que o escritor escreve, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Eu amo literatura. Bom, você lidou com tempestades, com tubarões, mares revoltos, etc. Todas as dificuldades que um navegador, né, em situações adversas. Esse isolamento que a gente está vivendo é pior ou é igual ou é melhor do que você viveu nas suas viagens? É diferente. É melhor no sentido de que a gente tem recursos para se comunicar e conectar como a gente nunca teve antes. Nunca houve um grau de conectividade assim tão intenso na história da humanidade. Mas o que era mais vantajoso para mim, o que é nessas viagens onde a gente vive, às vezes, períodos longos de isolamento, é que a gente tem um propósito, tem um objetivo para chegar e tem essa noção clara de que a gente está avançando a cada dia. E agora, a verdade é que nós... Não sei se a gente está avançando ou regredindo, eu não sei como te responder. E a gente vive uma agonia para mim. Eu gosto de me deslocar, de viajar, assim, ficar isolado estaticamente é muito difícil. Eu descrevi uma cena recentemente, aqui no quintal de casa tem uma cúpula geodésica. Estou vendo aqui. E aí, de brincadeira, um dia eu peguei uma garrafinha de vinho, fiz um sanduíche, falei, vou passar uma noite no barco para lembrar dos 100 dias. E eu quase fiquei louco, porque o barco estava parado, eu não consegui ficar dentro do barco. Eu me senti claustrofóbico, assim, foi muito interessante. Falei, meu Deus, eu passei 100 dias dentro desse barco, em nenhum momento eu me senti, assim, preso. E essa situação de ficar parado aqui é complicado. Eu gostaria de estar na linha de frente agora, de ser enfermeiro, caminhoneiro, mas a gente tem que colaborar do modo que a gente puder. Ser relevante, né? Eu acho que todo mundo que tem uma consciência quer ser relevante nesse momento, né? Quer ajudar de alguma maneira, quer colaborar. Amir, você falou, quando que você ficou nesse barquinho? Há quantos anos que foi que você ficou, fez a travessia nesse barquinho que está aí? A travessia foi em 84. Eu comecei a brincar com a ideia em 82 e foi uma experiência de iniciação numa época onde não tinha GPS, não tinha comunicação internacional, não tinha telefonia. Você faria isso de novo, Amir? Não.
Eu acho que eu dei bastante trabalho para o meu anjo da guarda. Foi uma viagem muito difícil, mas foi uma viagem muito feliz. Eu conheci pessoas incríveis, tive dificuldades extraordinariamente complexas na África para conseguir sair do lugar que eu escolhi para sair. E aos poucos os navegadores de Cape Town, lá da África do Sul, foram acreditando que a experiência eles chamaram de loucura, depois eles acreditaram que poderia dar certo. E quando eu cheguei na Bahia, foi uma experiência muito feliz. Não foi a de realizar um sonho, nem de superar os meus limites e essas bobagens de autoajuda. Foi assim, o profundo prazer de fazer um projeto e cumprir. E eu percebi como é importante a gente, por mais idiota que sejam os nossos planos, mas fazer um plano e executar é uma experiência muito, muito gratificante. Uma coisa racional, né, Amir? E eu cheguei de uma maneira muito feliz, porque não tinha plateia, não tinha fogos de artifício, essas coisas, só aconteceu no dia seguinte. Eu cheguei numa vilazinha de pescadores, encontrei 2 pescadores, perguntaram de onde eu vinha, eu falei, eu estou vindo da África, eles falaram, a gente não conhece essa praia, mas deve ser perto daqui. Então foi assim, foi muito poética a chegada, eu pude ficar umas 8 horas em paz e sossego, ninguém sabia onde eu estava, e eu não desci do barco, isso que foi engraçado, eu fiquei curtindo minhas últimas horas a bordo do barquinho, que estava perfeito, estava todo arrumadinho, as baterias carregadas, sobrou 1,5 litro de água e sobrou uns 8 dias de comida. Amir, você deve ser um cara... É assim, quando você era menor, assim, você já era diferente? Porque você é um cara único, todo mundo é único, tá? Mas você é um único especial. Você faz coisas que as pessoas não conseguiriam fazer. Você está mostrando esse... Eu não sabia desse seu lado super, super racional, que é muito mais do que apenas vou cruzar, não é? Muito mais do que um sonho. É um foco. Você já era assim? Você nasceu assim? Você virou isso? Bom, eu vivi num ambiente... Meus pais moraram em vários lugares do mundo e desde pequenininho eu senti uma espécie de frustração. Eu só conhecia 2 cidades, Paraty e São Paulo, e eu tinha essa sede de conhecer o mundo. Como brasileiro, acho que a minha diferença é que eu não gosto de futebol, por exemplo. Eu sou um cara muito tímido, e eu não pretendo corrigir esse defeito tão cedo. Essa característica. Mas, assim, eu sou muito decidido. Quando eu abraço uma ideia, eu vou muito fundo, muito fundo. Essa história da geodésica que está aqui atrás, eu me apaixonei pela matemática, pela filosofia geodésica do Buckminster Fuller, e eu achei que nos Estados Unidos, a legião imensa de fãs dele, as obras que eles faziam eram mal executadas, sempre mal acabadas, que nem a obra do Niemeyer, né? Não tem uma obra bem acabada do Niemeyer. E aí eu falei, caramba, a gente faz barcos complicados, dá para fazer um sistema indesmontável que você pode usar publicamente, pode deixar numa rua, numa praça. Então, assim, eu me dedico a fundo. Eu gosto de estudar matemática, gosto de aprender coisas novas, gosto da parte de mecânica, e, no entanto, eu não sou engenheiro. Então, no final das contas, eu sou obrigado a ouvir quem tem um diploma. Eu tenho um diploma totalmente inútil, que é de economista e administrador, não serve para nada, mas serviu para aprender a ouvir. Então, eu gosto muito de engenharia. Hoje, com esses programas, eu discuto frente a frente com qualquer engenheiro, não tenho medo de brigar e, inclusive, de vencer qualquer engenheiro, mas, no final, eu sou obrigado a aceitar a palavra final de quem tem a formação acadêmica para poder responder as minhas perguntas. Você tem a experiência e eles têm o direito, né? Amir, o que esse isolamento, esse tempo todo de isolamento na sua vida de navegador, o que isso te trouxe? Bom, trouxe uma sensação que é muito frequente nas viagens que a gente faz,
As minhas filhas perceberam isso desde a primeira vez que a gente levou elas para a Antártica. Em casa, elas têm todo um discurso de sustentabilidade, mas ninguém lava a louça direito, faz tudo mais ou menos, fica a hora secando o cabelo, não sei o quê. Quando você entra no barco e tem a sensação da finitude, de que os recursos são finitos e são escassos, e quando você vive essa experiência de uma escassez verdadeira, por mais bacana que seja o barco em que a gente viaja, mais simples ou maior, você vive num ambiente onde tudo é escasso, não tem espaço para redundância, e aí você começa a entender o contexto. E essa é uma característica ruim da nossa cultura, principalmente latina, né? Nós, latino-americanos, a gente tem uma visão muito, muito orientada para o meu, para a minha calçada, o meu time, a minha cidade, essas coisas. Eu. Exatamente. E o que assim, para mim foi interessante essa experiência agora da quarentena, porque é a primeira vez que assim eu tô olhando as pessoas que me servem silenciosamente, invisivelmente. São muitos milhares de funcionários que eu tenho, que eu não remunero, não conheço os nomes, e todos estão passando por dificuldades. Quem são esses funcionários? Como eles são seus funcionários? Bom, eu tenho meus negócios em Paraty, eu tenho um número importante de funcionários lá, mas eu estou falando assim de esses funcionários invisíveis que eu chamo de provedores. São as pessoas que prestam serviço para a gente. Fornecedores. Quem cuida da energia. Eu não fabrico energia aqui em São Paulo, eu consumo só, eu não cuido do esgoto, eu não vou captar água. Entendi. Eu não cuido da mobilidade. Quando eu estou fazendo uma viagem de volta ao mundo, eu sou absolutamente condutor, eu sou responsável por tudo que acontece. E é nesse momento, quando você está lá no meio do nada, sabendo que você tem que fazer tudo, seu próprio provedor, você enxerga quem são, esse universo incrível de pessoas que formam uma comunidade e assim a beleza de viver numa comunidade. Então, assim, eu gosto de ficar sozinho no mar, num barco, de vez em quando, não tanto que nem eu já fiquei, né? 2 anos é um exagero, mas eu gosto de perceber a comunidade a qual eu pertenço, de entender outras comunidades mais complexas, ou mais simples, mais antigas, com hábitos diferentes. E eu espero que isso aconteça com outras pessoas, que a gente tenha uma visão assim mais inclusiva. Inclusiva, exatamente. Que a gente aprenda nesse mundo, não é por causa da pandemia, nem por causa das questões do Brasil, mas a gente está vivendo um momento da história de muita polarização, porque a gente tem o poder dessa plaquinha de vidro aqui que nós estamos usando, e na plaquinha a gente fica muito corajoso com os polegares, ofende, xinga, tem opiniões contundentes, tem o prazer de desmanchar o que os outros fazem, de criticar assim gratuitamente. E eu espero que essa experiência sirva para a gente se tornar um pouco mais tolerante, para construir uma visão de que, caramba, a bola onde a gente mora, ela tem problemas também, ela é frágil. Eu joguei uma vez uma garrafinha de Nescafé, aquelas garrafinhas de vidro, quando ainda era de vidro a embalagem, com uma cartinha dentro, né? Normalmente, nas experiências de deriva em alto mar, o índice de recuperação de pesquisas de deriva é de 4%, 3,5%. Quer dizer, 3,5 garrafas em 100 são encontradas. Eu joguei uma só. Joguei quando eu cruzei o Equador, indo para a Groenlândia, e 10 meses depois essa garrafa chegou na divisa da Noruega com a Rússia. Um menino achou na praia com a mãe e mandou para mim a foto com o meu endereço. E você vê, assim, a garrafa viajou 10 mil quilômetros. Né? Essa história do óleo que a gente viveu o ano passado, até agora a gente não compreendeu de onde veio essa encrenca. Há 5 anos atrás, a gente fez uma viagem para a Antártica e achamos no Oceano Índico uma boia, dessas boias de pesqueiros chineses. E descobrimos que essa boia tinha
navegado aqui das Falklands, das Malvinas, atravessou todo o Atlântico Sul, todo o Oceano Índico, e na divisa com o Pacífico a gente encontrou ela em alto mar e juntamos ela. E por causa da boia também descobrimos que os chineses são muito espertos, eles compram uma licença de pesca do governo britânico para pescar ali a merluza negra, né, nas Falklands, e eles põem até 10, 12 navios clonados. Mesmo nome do comandante, mesmo os passaportes. Mas, assim, a gente toca todos os pontos do planeta hoje sem se dar muito conta disso. Amir, você falou você falou dos seus colaboradores invisíveis e vamos falar dos seus colaboradores visíveis. Você tem um estaleiro em Paraty, é esse o seu negócio? Não, eu montei com um amigo, eu tinha o sonho de não pagar o estaleiro quando eu decidi fazer o Paraty 2, mas e esse amigo tinha o sonho de ter um estaleiro. Então a gente se juntou e nós, durante muitos anos, durante quase 20 anos, a gente fez barcos para vários clientes. O Thierry é um cara assim, brilhante nesse aspecto, mas eu nunca olhei para isso como um negócio. Eu apenas administrei como se fosse um negócio. E eu acabei montando uma marina em Paraty, que tem algumas centenas de clientes. Eles são clientes de vários lugares do Brasil e é a marina que tem o maior número de barcos estrangeiros no Brasil hoje. São casais ou pessoas que estão fazendo viagens ao redor do planeta, que abandonaram o mundo terrestre e optaram por viver nos barcos, um custo muito menor, com muito mais liberdade. É engraçado porque é um caminho sem volta. Nenhum deles desistiu, ou cansou, ou achou muito apertado. Ou quis fazer o caminho inverso. Não existe isso, né? A gente cuida desses barcos, a gente presta serviços para eles, de manutenção, de guarda, a gente fornece energia, fornece água. Isso não tem crise, né, na pandemia? Joyce, tem uma pequena crise agora porque os clientes não estão podendo usar os seus barcos. A prefeitura de Paraty está sendo muito rígida na questão do isolamento, então a gente tem perdido alguns barcos para cidades como Ubatuba e Angra dos Reis, que flexibilizaram total, em geral, o uso das embarcações. Então, mas é uma questão pontual, é um negócio próspero que eu gosto muito e que me põe em contato com pessoas muito, muito legais. A gente tem clientes bilionários lá, com barcos de dezenas e dezenas de milhões, a gente tem clientes que não têm, nunca tiveram uma nota de $100 no bolso, e eles coexistem de uma maneira muito, muito interessante. A gente tem esses viajantes malucos que viajam ao redor do planeta, famílias que moram com criança pequena, né? No Brasil, a gente não pode educar os filhos fora da escola, mas na França, por exemplo, é muito comum. Eu tenho vários amigos que criaram seus filhos em barcos, recebendo toda a programação escolar pelo correio, posta restante. Então, é um ambiente muito, muito interessante e é um negócio incrível, um negócio onde quanto mais concorrentes eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar, porque eu vou ter mais diaristas e menos mensalistas. É interessante, interessante. Amir, nesse tempo que você ficou isolado no mar, fala 3 palavras que descrevem o que você sentia. A primeira é medo. Muito medo, eu não escondo que a gente sente medo. Eu tenho muito receio de viajar com pessoas que não têm medo, porque os elementos são muito mais poderosos, fortes do que a gente imagina. O ano passado a gente perdeu um cliente da Marina, um francês, navegador, com mais de 40 viagens para a Antártica, e foi varrido do convés do barco dele. Então, o medo... a outra palavra eu acho que seria assim, a paz. A paz. Você faz tarefas reais. Então, você trabalha para o seu avanço. O seu desejo é geograficamente ficar mais próximo do seu objetivo. É resolver o problema da vela que rasgou, consertar a pecinha que quebrou, colocar um parafuso novo. Então, eu gosto muito desse mundo, assim, das ações reais que dependem do seu
empenho físico e intelectual, e poder fazer isso traz muita paz. E a terceira palavra, acho que é a alegria de cumprir. Assim, eu fiz viagens que nenhum outro barco no planeta fez, fiz várias viagens, a viagem ao redor da Antártica nunca mais foi repetida, só tem um outro barco que fez essa viagem e, por acaso, eu estava no comando dele. Mas não foi pela dificuldade, nem para entrar no livro dos recordes, foi pelo prazer de poder mostrar para os meus amigos, caramba, é possível fazer coisas difíceis sem sofrimento. Eu não gosto de sofrer. E eu nunca sofri e nem fiz sofrer. Então, eu nunca perdi, graças a Deus, nunca perdi um tripulante no mar. E todas as chegadas nossas, a gente chegou sempre pronto para partir. A gente não chegou arrebentado, com mordida de tubarão no braço, com o casco vazando, com a vela em frangalhos e essas coisas. Então, essa sensação de alegria, de cumprir, de executar, é muito reconfortante, é muito gratificante e ela contamina muito as pessoas com quem eu trabalho. Então, o pessoal com quem eu trabalho também, eu acho que eles estão virtuosamente contaminados por esse espírito de fazer as coisas de modo simples, mas bem feito. Você falou que você nunca sofreu nem fez os outros sofrer. Você não sofreu angústia, melancolia, essas coisas não tem no mar? No isolamento, no isolamento. No mar. Eu estou sofrendo agora, por exemplo. Não. Agora Tá todo mundo. Como todos, estamos. Mas no mar, eu quero dizer. Mas esse é um tipo de sofrimento que, como o medo, por exemplo, né? Quando eu era pequeno, eu tinha uma espécie de tabu em relação a sentir medo. Meu pai era um homem muito duro, autoritário, assustava a gente, completamente maluco, arrastava a gente para Cafundó da Amazônia, levou minhas irmãs pequenininhas para uma base russa na Antártica, entrava num carro, ia até arrebentar, enfrentou o exército na Revolução de 64 com uma espingarda porque desapropriaram uma terra dele lá e não pagaram. Ele resolveu parar um batalhão na Dutra com a família dentro de uma Kombi e ele com a espingarda apontada para o batalhão 2000. Nossa, como é bom ter histórias para contar do seu pai, né? Nossa, ele enfiava uma vaca dentro da Kombi em que a gente viajava. Teve um acidente aqui na Ponte das Bandeiras, aqui, a vaca saiu correndo no meio de São Paulo. Então, assim, mas é uma parte do problema, o medo, a angústia. E a história do medo é engraçado, né? Porque se você prestar atenção, a gente paga para ter medo, né? Os parques de diversão têm aquelas casas de horrores, aquelas máquinas de jogar as pessoas no ar. Eu não pago para ter medo, tá? Eu tenho medo de ter medo. Mas a angústia faz parte, sim. Mas eu acho que assim, a gente tem um ciclo de emoções muito intenso. Quando passa o mau tempo, a alegria, eu navego basicamente só em lugares de muito mau tempo, muito mau tempo. Eu não faço viagem de volta ao mundo pelos alísios, como todo mundo faz, milhares de barcos todos os anos. Eu faço viagens em lugares muito duros. E é por isso que o equipamento nosso tem que ser extremamente sólido, simples, e a gente tem que ter controle sobre essas emoções. E eu acho engraçado porque o ambiente do barco, no ambiente do barco, é tão visível que se a gente não entender o contexto, a gente morre. E essa certeza da morte, como eu falei, da finitude, ela é altamente positiva para a convivência. Não tem democracia dentro do barco. Ninguém tem direito. Você não tem direito de dormir, de comer e nem de respirar enquanto não resolver o problema. E nesse ambiente onde a gente só tem obrigações, é muito interessante como a convivência fica justa. Não sei se funcionaria para um país, provavelmente não, mas dentro do barco é muito interessante. A gente está sempre pensando no outro. Ninguém é mais importante. Não é porque eu sou comandante e você é a cozinheira. Não, todos têm a mesma responsabilidade. Meu Deus, da onde está vindo a água? Nós temos que descobrir, senão a gente vai morrer. Você acha que também esse fato de ter tantas funções no dia a dia do barco, isso afasta também tipo as melancolias, as angústias e as depressões? Seguramente.
eu acredito nisso seguramente. Eu acho que é um ambiente onde as consequências são muito visíveis. O risco é muito visível. As meninas falaram aqui outro dia, a diferença que elas estão sentindo agora é que o risco que nós estamos correndo, ele é alto e ele não é visível. A gente não sabe, nós não temos certeza se vai ter um segundo, um quinto ciclo do fenômeno que a gente está vivendo, se a gente está agindo de maneira correta ou não. Pelo menos na área de comunicação, eu acho que o Brasil está fazendo um estrago terrível, terrível em relação à imagem. A gente tinha tudo para ganhar o respeito internacional, a credibilidade, que é uma coisa tão fácil, tão difícil de conseguir e tão fácil de perder. É que nem um restaurante que leva 3 décadas para construir a fama e num jantar errado perde a sua reputação. Então, eu estou bem preocupado agora, porque a gente deixou o barco, o meu primeiro Paraty vermelho, ele está lá em Port Stanley, nas Falklands, sozinho. E as Falklands, como uma comunidade britânica, eu acho que eles vão demorar muito tempo para aceitar a vinda de brasileiros para lá. Tinham inaugurado um voo às quartas-feiras, que ia direto para Port Stanley, São Paulo, Guarulhos, Port Stanley. Esse voo, a companhia já pediu concordata lá, e eu duvido que esse voo vai ter êxito comercial, ainda mais nessa situação das aéreas, né? Amir, como que foi, como que é a saída do isolamento? Quando você contou que você chegou na Bahia, uma das viagens, todo feliz, e o barco todo em ordem, eu entendi isso, mas como que é se reinserir no mundo real? É um bruto prazer, é um baita, tudo é uma alegria. Você fica mais tolerante, você tem mais paciência, você não tem pressa de furar o sinal, né? De parar em cima da faixa, de pegar o primeiro lugar da fila. É muito gratificante. A gente vive, claro, tem momentos de medo, como eu falei, de paz e de alegria dentro mas é um confinamento dinâmico que demanda fisicamente muito, né? Por exemplo, quando eu estou sozinho, com menos do que 3 ou 4 tripulantes, você está sempre num déficit de sono, né? Quer dizer, você nunca dorme mais do que 45 minutos e quando termina essa experiência, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, o trânsito é lindo, a poluição é maravilhosa, dormir é maravilhoso, eu boto o despertador de hora em hora para acordar no meio da noite e falar, que delícia, não tem que regular a vela. A Marina fica louca em casa. Falando em Marina, eu vi ela aqui. Oi, Marina. Você sente muitas saudades? Como que você lida com as saudades? O que você faz com as saudades? Eu sinto, mas é bom ser triste é de quem não tem saudade, né? E tem muita gente que está cercado de pessoas em volta e não é bem visto por ninguém, ou não tem apoio emocional, apoio profissional. Tem várias outras formas de isolamento piores do que a que a gente está vivendo, quando pessoas que são desacreditadas ou simplesmente ignoradas ou discriminadas. Não são vistas nem percebidas. Então, assim, se sente saudade, mas é engraçado, existe uma espécie de noção de importância. Quer dizer, eu fiz viagens de mais de 6 meses, quando já tinham nascido as nossas primeiras filhas, e é claro que elas sentiam a falta do pai, mas elas pensavam no pai todos os dias. A Marina mostrava, olha, o papai está aqui, do outro lado da terra, andando no meio de gelos gigantes, de focas, de leões marinhos, navegando junto com as baleias. E quando eu voltava, eu contava as histórias para elas, e elas ficavam maravilhadas, porque a professora também contava histórias na escola. E depois, quando elas cresceram, elas falaram um dia uma coisa muito engraçada que eu achei bacana. Elas falaram, nossa, papai, era tudo verdade. E aí você pensa, que triste, né? Você não ter uma história sua para contar. E isso me faz ser mais rico do que o dono do banco quando eu tenho conta, porque eu tenho muitas histórias
para contar para as meninas histórias que a gente viveu de verdade, não é que eu comprei num livro, que eu emprestei de um autor. Não, é muito legal você construir as histórias. E nesse aspecto, você falou que gosta de literatura, eu fico muito orgulhoso das nossas 3 meninas, porque elas escrevem muito bem, elas gostam muito de escrever e de ler, e eu acho que isso foi uma influência, não é uma herança genética, nada disso, mas eu acho que os pais sempre se transformam em espelhos para os filhos, em inspiração. E a primeira viagem, quando a gente levou elas, eram pequenas ainda, a Marina, eu sempre tive mania de fazer diários, escrever, até por uma questão profissional, assim, você é obrigado num barco a manter um diário. E a Marina falou para mim, vocês também vão fazer os seus diários. E no começo, eu não quero fazer boneco de neve, quero ver a foca, o pimpim, não sei o quê. Mas elas, meio que à força, foram obrigadas no começo e desenvolveram esse hábito de fazer os seus próprios diários. O que acontece hoje é muito legal, porque hoje elas não ficam mais emprestando as histórias do pai ou da mãe. Elas foram, ao longo dos anos, escrevendo as suas próprias historinhas. E essa experiência de você construir, escrever a sua própria narrativa, a sua própria história, ela é muito importante, porque todo mundo tem, não precisa ser viajante circumpolar, nem ser aventureiro, essas bobagens todas que a gente faz, mas é muito importante. E esse é um hábito que eu critico muito no sistema escolar brasileiro. Os brasileiros não têm o hábito de fazer... É verdade. E eu descobri isso quando eu era pequeno ainda. Eu fiz uma viagem de carona quando tinha 16 anos. Fiquei 3 meses viajando no Oriente Médio, sem dinheiro, passando fome, dormindo em estação de trem. E num acidente de trem no norte da França, a gente ficou parado dentro do trem. Tinha uma escola do pessoal que tinha vindo lá de Santiago de Compostela. E eram muitas crianças, eram umas 200 crianças, todas elas, o trem descarrilhado onde a gente estava, e todas elas escrevendo a historinha no seu diário. O acidente foi um só, um trator bateu e o nosso trem descarrilhou. Mas eu tenho certeza que cada uma das crianças descreveu uma história particular, uma história própria. Amir, você acredita em Deus? Você é religioso? Não sou nada religioso. Eu gosto muito de estudar questões religiosas. Eu fico fascinado com o poder que a religião tem de unir e de separar também. Assim, eu tenho uma convivência muito forte com parentes, primos, que vivem no Oriente Médio, e onde a gente testemunhou durante anos conflitos. O Líbano é um país extremamente complexo em termos de religião, e hoje, quando você vê essa questão dramática das migrações em massa, da questão social que está acontecendo com os imigrantes que estão vindo da Síria para o Líbano, sem condições de saneamento, a gente questiona muito essas questões da religião. Mas eu converso muito com Deus. O pessoal fica assustado porque, embora eu não me interesse por... eu penso que quando a gente está nesses lugares, latitudes altas, no fim do mundo, não é a hora de pensar em Deus. A hora, se é para pensar, deve ser a hora boa, quando a gente tem alguma coisa para dividir. E um dia desses, esse ano, a gente estava voltando da Antártica, no veleiro vermelho, e era tanto mau tempo, uma hora eu virei para cima e falei, filho, mata logo de uma vez, né? Não judia tanto, mata a gente de uma vez. E o pessoal, você está louco, você está falando com Deus. Eu falei, é com ele mesmo que eu quero. Pô, toma uma providência, pare de dar vento contra para a gente. E aí o tempo melhorou, eles falaram, nossa, a conversa foi boa. Valeu, né? Agora, Amir, quando você via aquelas coisas maravilhosas, aquele mar amigo, aquela possibilidade, quando você estava navegando, aqueles tempos mais calmos, nessas horas você não pensava em Deus? Não. Aliás, nunca é amigo o mar. E quanto mais manso, calmo, lindo e quieto, mais assustador o mar é. Por quê?
porque normalmente quando vem uma frente fria muito intensa, principalmente nessas regiões próximas dos polos, a cabeça da frente normalmente é uma calmaria, um dia de céu absolutamente maravilhoso, azul. E a primeira vez que a gente pegou um sol esplendoroso na Antártica, quando a gente estava com as nossas filhas e mais filhos de amigos também. E nesse dia as crianças corriam descalças no convés do barco, em cima da neve, em cima das pedras, de camiseta, eu andando sem camisa. E eu falava o tempo todo, olha, a conta vai chegar, a conta vai chegar. E é claro, aquece, a pressão abaixa e aí ocorre uma depressão violenta, com ventos. E aí, na mesma noite desse dia maravilhoso, todo mundo falou, nossa, que paraíso isso aqui. Papai, eu não sabia que era tão bacana a Antártica, eu não sinto frio. Não sei o que. À noite entrou uma pancadaria que voavam as pedras, assim. Você falou das suas filhas, né? Uma delas quer seguir o seu caminho? Tem uma que é mais ardida, né? E Adoro. das três, né, elas incríveis, né? Elas foram criadas juntas e são tão diferentes é muito engraçada essa história de filhos, né? Mas tem uma que é uma Mirzinha. Assim, eu tenho um amigo que falou, a Mirzinha é a Tamara, ela está na França agora e ela adora o mundo náutico e ela conhece melhor do que eu. Que idade ela tem? Ela tem 22 agora. E há 2 anos atrás ela viajou num barco nosso para o Nordeste, e aí ela na volta falou, nossa, pai, o barco está pronto para ir para a Antártica, você deixaria o barco ir com outra pessoa? Eu falei, claro, a hora que você quiser. E você deixaria eu ir? Eu falei, pô, a hora que você quiser, você pode ir. Então eu posso pegar o seu barco? Eu falei, não. Mas você não empresta? De jeito nenhum. Ela queria o barco para viajar. E eu tentei explicar para ela que levou 30 anos um barco pronto para ir para a China amanhã. 30 anos é um processo. Se ela quiser cortar o caminho e pegar pronto, eu vou perder o barco e a filha. E aí surgiu em casa aqui uma questão, pô, meus amigos todos de colégio, lá do São Luís, não sei o quê, porra, me deixa de ser pão duro, empresta o barco para a menina. Eu falei, ela vai morrer, ela tem que fazer o barco dela. E ela falou, mas pai, mas você me ajuda? Eu falei, ajudo com tudo que eu puder, mas você vai ter que fazer o seu barco. Mas como que você pode me ajudar? Eu falei, bom, primeiro eu vou te ajudar financeiramente. Mas você tem dinheiro para fazer outro barco? Eu falei, tenho, claro, eu tenho. E com quanto você vai? Ela ficou muito interessada, né? Com quanto eu ia ajudar? Eu falei, filha, com 0, nunca vou dar um centavo. Você vai ter que ganhar o seu dinheiro. Com o meu você não vai. Com o meu você não vai, mas eu vou te ajudar. Você vai sofrer, vão te enganar, você vai desistir, vai chorar, vai começar de novo. E eu acho que essa é a beleza da história que eu tento explicar às vezes e muitos amigos não entendem. Pô, dá logo o barco para a menina. E afinal, ela vai seguir adiante nisso? Bom, quando ela viu que não ia ter barco, que não ia ter o dinheiro, ela, não sei como, ela conseguiu mudar o curso de arquitetura na USP, aqui em São Paulo, para um curso de arquitetura naval na França e está lá fazendo os barquinhos dela. Que legal. Ela está sofrendo, ela está vendo que é difícil, é uma questão, tem a questão do aprendizado, tem a questão financeira, que é difícil. Na França é diferente, é mais fácil resolver as questões financeiras, porque tem vários mecanismos de governo, apoio, né? De apoio. Governo. As cidades patrocinam os velejadores solitários de cada região, tem eventos de volta ao mundo, travessias em solitário. Então, ela quer fazer uma travessia em solitário agora de qualquer jeito. Nossa. E vai ter muita E como é que dor você de vai cabeça. ficar? Eu vou ficar com o coração na mão, claro. Mas eu acho que vai ser importante para ela. Espero que não morra, mas eu sei que ela vai bater a cabeça. Não é simples. Quando você olha de fora o que eu faço, é bonito, nossa, que legal, não sei o quê. Mas é cheio de problemas. E não são os problemas do mar, os problemas escabrosos. São os problemas das falências dos fornecedores, dos caras que te enganam. Na Espanha, na Inglaterra, a gente passou por problemas burocráticos, por golpistas, produtos que não funcionam, sabe? Tem
o mundo é mais ou menos complicado às vezes. Qual é a grande lição que você ou qualquer ser humano, né, principalmente você, né, com isso que você viveu, tira depois de tanto tempo sozinho com seus próprios pensamentos? Eu acho que o aprendizado mais importante que eu experimentei foi de que a gente vive num mundo, até recentemente, pelo menos a gente tinha um foco muito ligado, associado ao sucesso, a possuir as coisas. E eu sinto hoje que a gente está indo para um mundo, e isso é uma característica da geração das minhas filhas e das novas gerações, a gente está indo para um mundo onde os valores não são mais os bens que você tem, as coisas, são as experiências que você vive. E isso você vê em todos os segmentos de negócios ou atividades humanas. E isso é o único alento que eu tenho em relação à literatura, que eu acho que construir experiências através da palavra é um negócio muito bacana, que infelizmente está muito desvalorizado no nosso país. Então, essas experiências de isolamento, assim, no final, elas acabam criando uma espécie de desprendimento. Às vezes, um barco que levou a vida inteira para eu construir, eu sei que ele pode desaparecer em 2 ou 3 minutos. É só bater num container boiando, está cheio de container boiando nos oceanos. Mas a história que eu vivi nesse barco, os 22 meses sozinho, essa história ela não naufraga, ninguém vai roubar ela, não vou perder. E eu me divirto com essas histórias e também com a história das coisas. No meu escritório aqui, pertinho de casa, né, eu tenho um monte de tralhas dentro que ninguém acredita. Roldanas, moitões, machados, peças de navios antigos. Todas elas, cada pecinha tem uma história. E é muito legal. Eu me divirto pra caramba ficar polindo as peças de madeira. Agora eu estou numa fase crônica de paixão por bambus, né? Estou estudando que lindo. A obra lá do Marcelo Vigegas. Descobri que o Brasil tem a espécie mais importante de bambu do mundo, que se chama guádua, que foi extinto nos anos 50, ninguém recuperou. E aí começou com o pessoal do Rio de Janeiro, a Celina Llerena, que começou a trazer o bambu brasileiro da Costa Rica. E as obras de arquitetura que esses 4 grandes arquitetos colombianos fazem no mundo hoje para valorizar um material brutalmente sustentável, assim, são impressionantes. Eu estou completamente embriagado com essa... Você vai querer fazer um barco de bambu? Eu já pensei nisso, mas não com o bambu no estado físico, com a fibra do bambu, sim, que pode ser transformado em produtos cirúrgicos, produtos para a indústria aeroespacial, e pode ser transformado em laminados também. Eu já construí barcos em laminados, então, e esse bambu, que é o único bambu nativo brasileiro, se chama guádua angustifolia, ele é o melhor bambu entre mais de 1000 espécies do mundo, exatamente para construção, para processar ele em outras formas físicas. Você é muito engenheiro, né? Incrível. Pois é, mas eu não tenho o raio do diploma, mas eu gosto muito de entender como as coisas funcionam. E é uma curiosidade lúdica até, me dá prazer e me dá uma visão muito importante da segurança dentro de um barco. Tem dimensões que um engenheiro naval da Universidade de São Paulo não consegue entender, porque ele não vive com a mão. Não, mas não precisa ser dessa grossura. Não, precisa ser dessa grossura, porque o problema não é a resistência mecânica, é a corrosão eletrolítica. E é difícil explicar isso, não sendo academicamente formado. Mas eu gosto muito de conciliar esses dois lados, o lado do aprendizado prático com o lado do conhecimento acadêmico. E eu acho que isso que fez com que os nossos barcos fossem tão admirados fora do Brasil. No Brasil ninguém liga, o pessoal olha para o Paraty e diz, que veleirão bacana, né? Os mastros não tem estaiamento, são curvos que nem bambu. Mas quando a gente estava na Antártica esse ano, lá um navio chinês de velejadores, bilionários chineses, ele desviou a rota no canal de Neumayer para vir olhar o mastro do meu barco. E eles falaram, mas como você chegou aqui com um mastro desse tamanho, sem um cabo de aço, mas como não quebra no Drake, com ondas de 10, 15 metros de altura? Então, mas o que é isso? A gente gosta de pegar o conhecimento, sei lá, de um mestre
saverista baiano, o cara que constrói aquelas bianas lá no Maranhão, e misturar o conhecimento profundo e brilhante de um cara desses que nem dentes na boca tem, às vezes, e misturar esse conhecimento com o conhecimento de um engenheiro naval da Universidade de São Paulo. E o resultado são projetos muito criativos e diferentes do convencional, que infelizmente aqui ninguém reconhece, mas eu tenho muito orgulho de esfregar o barco que a gente faz na cara dos meus amigos franceses, americanos, alemães. Amir, você chegou a pensar em fazer isolamento no mar, alguma coisa, ou nem passou pela sua cabeça? Esse isolamento de agora? Eu pensei, mas tinha a questão familiar, aqui eu não ia deixar minha família também sozinha, e teve a questão de Paraty, que a cidade rapidamente adotou um isolamento bem rigoroso. E a gente teve até alguns problemas entre os nossos clientes lá, tinha vários que eram residentes nos barcos, tanto brasileiros quanto... E eles foram obrigados a abandonar os barcos até que a prefeitura fez um cadastro de quem já estava morando nos barcos para que eles pudessem continuar. Então, não há restrições para navegar, tecnicamente falando, né? Mas o problema é que a gente, como proprietário de marina, como hospedeiro das embarcações e responsável por elas, a gente não pode operar. É como se a gente fosse um aeroporto que está fechado. Quem tem avião pode voar, mas não pode usar o aeroporto. Então, não... ficou meio complicado. Mas não era ruim a ideia. Não, devia ser interessante. Quase que a gente fica lá nas Malvinas. Eu embarquei no último voo que funcionou, saindo das Malvinas, antes de fecharem os voos. Não saíram outros voos. E se eu ficasse... assim, eu adoro as Falklands, tenho grandes amigos lá, mas se eu tivesse que passar a quarentena lá, eu ia cortar os 2 pulsos. Não só um, os 2. Amir, para finalizar essa conversa maravilhosa, parece um sonho. O que você pretende fazer quando a quarentena passar? Você tem algum plano? A gente já estava dois planos. Assim, a gente está procurando desimobilizar tudo que a gente tem, eu e a Marina. Nós tomamos a decisão de ter mais liquidez, de ter menos coisas, talvez nem ter casa, alugar. A gente está entendendo esse mundo, né? E a gente está tentando ganhar mais tempo, ter mais tempo para a gente usufruir do que a gente gosta de fazer, que é viajar. A Marina virou uma escritora muito afiada e tem publicado livros muito interessantes. Aqui muitas pessoas estão falando que eu tenho que entrevistar ela. Também, eu vou conversar com ela, vou fazer uma live com ela. Para ver o outro lado, tá, Mi? O outro lado. Então, a gente decidiu... tem gente que me critica, mas você tem recursos. Não, eu tenho porque eu trabalhei. Assim, tudo que eu tenho, empresas, propriedades, fazendas, essas coisas, mas está tudo errado. Está tudo errado. Hoje eu não preciso ser dono de uma fazenda para ser produtor agrícola em grande escala. Se eu quero ter uma companhia de aviação, eu não preciso ter os aviões. Eu arrendo os aviões. Eu não preciso ser dono dos ativos que eu tenho no meu negócio. Eu quero ser dono do meu prolabore, quero ser dono do negócio, mas não dos bens. Eu não preciso ter os galpões, prefiro alugar de quem só pensa. E essa é uma decisão que vai incluir até a roupa do corpo. Eu quero um aplicativo, daqui a pouco, calça preta e camisa azul. Eu não quero mais levando na máquina de lavar, tirando, não sei o quê, a minha roupa. E essa é uma transformação muito importante. O outro plano que a gente tem, essa história de fazer os barcos e ficar muito tempo a bordo deles, faz a gente ter uma visão prática das coisas muito interessante. E eu já tinha essa visão em relação, por exemplo, à ergonomia das coisas. Precisa gastar, por Brasil, com 100 milhões de pessoas sem saneamento, precisa gastar, quem tem saneamento, 200 litros de água tratada per capita por dia. É muita coisa. Por que uma torneira tem que ser redonda? Imagina, redonda para eu apertar com meus 5 dedos. E os meus amigos que não têm dedos, nem mãos e nem braços? Por que a gente não tem um sistema de controle de fluxo à distância, por toque? Assim, tem muitos detalhes técnicos que a gente pode melhorar. E nos barcos a gente aplica isso.
No barco você aciona o fluxo d'água sem usar as mãos nem os braços. E a economia, o conforto de lavar. As meninas adoram lavar louça no barco. Eu tenho horror, mas elas adoram, porque é muito prático. É um sistema tão simples, tantas pequenas coisinhas que a gente foi aprendendo. Eu gostaria de colocar no mundo normal nosso. Fazer uma casa é muito mais fácil que fazer um barco para navegar nos polos. Nossa! E eu queria fazer casas flutuantes. Então, eu estou assim, estudando hoje as construções. Meu escritório em Paraty é uma residência flutuante sobre o mar. Não é no Brasil, é no mar do Brasil. Uhum. E eu vejo que no futuro vai ter assim, uma demanda muito interessante por um modo mais sustentável e mais divertido e mais acessível de você morar. Nossa, muito obrigada, Amir. Foi muito, muito interessante. Foi bonito, foi inspirador. E eu queria só te agradecer. Todo mundo aqui gostou muito, muita gente, todo mundo deixando mensagens. E o que eu tenho a falar é que foi maravilhoso. Muito obrigada. A Marina ela está mandando um beijo para você aqui. Prazer falar com você. Obrigado quem ouviu aí pela paciência aí. Desculpa as brincadeiras. Todo mundo amou. Marina, vamos nos falar, Marina. Maravilhosa. Parabéns, viu, vocês Boa dois. Sorte. Tchau, tchau. A live vai ser salva no IGTV do Glamurama. Essa coisa incrível, maravilhosa. Que cara é Amir Klink? Que cara, que família é essa? Marina, Amir, as crianças. Que gênio da engenharia, que gênio da alma humana e que humor. Amém. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui juntos. E até bem breve. Não sei nem o que falar. Estou muito feliz. Vi um monte de gente que eu queria dizer. Vi a Débora Barton, lá dos Estados Unidos. Vi a doutora Luciana Haddad, do HC. Vi a Vera Donato. Vi um monte. Lícia Fábio está aqui. Vi um monte de gente bacana. E eu queria agradecer todo mundo. Vi a Roberta Bozian, Carla Stagni, todo mundo aqui. Jean-Louis, vi o JJ, vi a Luciana Salles, todo mundo aqui. Nossa, estou muito feliz. Obrigada a todos e espero que vocês tenham gostado. Márcia Grosstein, lá de Nova York. Suzana Lerner. Su, um beijo. Fábio Dutra, navegando muito aí, enchendo a telinha de emojis. Muito obrigada a todos vocês. Que delícia que foi. Que astral está aqui com a Amir. Que cara é esse? Eu vi que alguém aqui sugeriu Amir para presidente do Brasil e esse alguém era Roberta Bozian. Amir é um gênio. Obrigada a todos. Parceiro, né, Jean-Louis? Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada. Foi um astral, foi uma bênção para esse final de semana, para essa sexta-feira de pandemia, de isolamento, com toda essa vibe, essa esperança do Amir Klink. Obrigada. Tchau, tchau.